Este vídeo é a terceira parte do conto The Black Stranger, traduzido aqui como O Forasteiro Negro ou O Estranho de Preto. Foi escrito por Robert E. Howard na década de 1930. Como ilustração, vamos usar a adaptação única para os quadrinhos, feita pela Marvel e publicada na revista The Savage Sword of Conan, números 47 e 48, nos meses de dezembro de 1979 e janeiro de 1980. Foi publicada no Brasil pela editora Abril, na Espada Selvagem de Conan, números 90 e 91, em maio e junho de 1992. Posteriormente, a editora Mitos a republicou numa edição especial encadernada, Conan, o Libertador, e, recentemente, a editora Panini a trouxe na coleção encadernada da Espada Selvagem de Conan, números 14 e 15. O roteiro fica por conta de Roy Thomas e os desenhos de Gil Kane, com arte final de Joe Robstein e Rick Bryant. Anteriormente, vimos Conan fugindo de uma horda picta, no sentido Rio Negro rumo ao Mar do Oeste, uma região não explorada por povos ditos civilizados. O Cimério acaba sendo encurralado em umas ruínas e encontra uma sala onde várias pessoas estão a uma mesa, mas inanimadas. Conan é atacado subitamente. Ali naquela costa, o aristocrata Valenço de Cordava tem a sua paz momentaneamente interrompida por visitas de ilustres piratas. Aqui a história começa a desenvolver quais são as suas motivações e por que Valenço se encontra naquela costa. Para fora, rápido! Exclamou o conde, arrebentando as barras do portão. Destruam aquele mantelete antes que os estranhos aportem. Mas Strom fugiu, disse Galbro, e aquela nau é da Zingara. Faça o que eu mandei, Valenço berrou. Meus inimigos não são todos estrangeiros. Para fora, cães! 30 de vocês, levem machados e reduzam aquela coisa a lascas de madeira. Tragam as rodas para dentro da paliçada. Trinta homens portando machados correram para a praia. Homens truculentos, vestindo túnicas sem manga, suas armas reluzindo ao sol. O comportamento de seu senhor sugerira uma possibilidade de perigo naquela galé que se aproximava, e havia pânico em sua pressa. O som das tábuas sendo partidas pelos machados chegou com nitidez às pessoas dentro do forte, e logo os homens estavam retornando pela areia, empurrando as grandes rodas de carvalho, antes mesmo que o navio Zíngaro tivesse lançado âncora exatamente onde outrora estivera a nau pirata. Por que o conde não abre os portões e vai encontrá-los? Tina perguntou. Será que ele acha que o homem que teme está naquele navio? Do que está falando, Tina?
Melissa perguntou, irrequieta. O conde nunca explicara seu exílio voluntário. Não era o tipo de homem que corria de um inimigo, embora tivesse muitos. Mas a convicção de Tina era inquietante, quase espantosa. A menina não parecia ter escutado a pergunta. Os homens voltaram para dentro do forte. O portão foi fechado de novo e barrado. Os guerreiros continuam em posição nas ameias. Se aquele navio está perseguindo Strong, por que não foi atrás dele? Mas não é um navio de guerra. É uma carraca, como a outra. Veja, um bote está vindo até a praia. Dá para ver um homem de manto preto na proa. Assim que a embarcação aportou, o homem avançou despreocupado pelas areias, seguido por 3 outros. Era alto e magro, vestindo seda negra e aço polido. Parem! O conde gritou. Falarei a sós com seu líder. O estranho alto removeu seu elmo e curvou-se em saudação. Seus companheiros se detiveram, enrolando-se nos mantos largos e, atrás deles, os marujos se inclinaram sobre os remos, observando a bandeira que esvoaçava acima da paliçada. Quando chegou a uma distância da qual pudesse ser ouvido com facilidade, ele disse: Não achei que existisse desconfiança entre cavalheiros nesses mares desolados. Valenço o encarou com suspeita. O estranho tinha pele escura e um rosto magro e predatório, com um bigode fino. Um punhado de renda podia ser visto em seu pescoço e nos punhos. Eu conheço você, o conde disse devagar. É Zarono, o negro, um bucaneiro. O estranho tornou a curvar-se com elegância pomposa. E ninguém deixaria de reconhecer o falcão vermelho dos corzetas. Parece que esta costa virou um ponto de encontro de todos os vilões dos mares ao sul. Valenço grunhiu. O que você quer? Calma, meu senhor. Queixou-se Zarono. Esta é uma recepção grosseira para alguém que acabou de prestar-lhe um serviço. Não era aquele cão argosiano, Strong, que atacava seus portões? E ele não voltou correndo para o mar ao me ver surgir na baía? É verdade, o conde respondeu, amuado. Ainda que exista pouca diferença entre um pirata e um renegado. Zarono riu sem ressentimento e enrolou o bigode. Você é contundente ao falar, meu senhor. Mas desejo tão somente ancorar na sua baía, permitir que meus homens caçem e coletem água nas matas, e talvez tomar um cálice de vinho com o senhor em sua mesa. Não vejo como poderia detê-lo, Valenço grunhiu. Só entenda o seguinte, Zarono. Nenhum homem da sua tripulação adentrará esta paliçada. Se alguém chegar a menos de 100 passos, vai imediatamente ganhar uma flecha no pescoço. E peço que não danifique minhas plantações, nem fira o gado que está nos currais. Concedo-lhe 3 bois para que tenham carne fresca, mas não mais do que isso. E, caso vocês, rufiões, tenham outras ideias, somos capazes de manter este forte contra vocês. Não estava tendo muito sucesso em mantê-lo contra Strong, pontuou o bucaneiro com um sorriso zombeteiro. Não achará madeira para construir manteletes, a não ser que corte árvores ou que atire de seu próprio navio.
assegurou o conde, taciturno. E seus homens não são arqueiros barachos, não são melhores do que os meus. Além disso, a pilhagem que encontraria aqui dentro é tão mínima que não compensaria o esforço. E quem falou em pilhagem, confronto, protestou Zarono. Não, meus homens estão ansiosos para esticarem as pernas em terra firme e cansados de mastigar carne de porco curada. Garanto que vão se comportar. Podem vir à praia? Valenço assentiu de má vontade e Zarono se curvou, um pouco sardonicamente, retirando-se com passos tão calculados e impotentes que era como se pisasse o chão de cristal da corte real da Cordava, onde, de fato, a não ser que os rumores fossem mentirosos, ele fora uma figura conhecida no passado. Não deixe nenhum homem sair de dentro da paliçada. Valenço ordenou a Galbro. Não confio naquele cão renegado. Só porque afugentou Strond de nosso porto não quer dizer que não cortaria nossa garganta. Galbro assentiu. Tinha completa consciência da inimizade que existia entre os piratas e bucaneiros íncaros. Os piratas eram, em geral, marujos argosianos, que tinham se tornado fora da lei. A antiga rixa entre Argos e Zíngara somou-se, no caso dos filibusteiros, à rivalidade de interesses opostos. Ambos rapinavam navios e cidades costeiras, e rapinavam uns aos outros com a mesma voracidade. Portanto, ninguém saía da paliçada enquanto os bucaneiros desembarcavam. Homens de rostos sinistros, vestes de seda flamejantes e aço polido, com lenços enrolados na cabeça e argolas de ouro nas orelhas. Acamparam na praia cerca de 170 homens. E Valenço reparou que Zarono postou vigias de ambos os lados de onde estavam. Não molestaram as plantações e somente os 3 bois que Valenço permitira foram levados para o abate. Fogueiras foram acesas na orla e um barril de cerveja trazido para a praia e aberto. Outros barris foram enchidos de água de uma fonte que havia no sul do forte, não muito distante dali, e homens começaram a bordear as matas com seus arcos em mãos. Ao notá-los, Valenço se viu obrigado a gritar para Zarono, que andava de lá para cá no acampamento. Não deixe seus homens entrarem na floresta. Pegue outro boi no curral se não tiver carne suficiente. Se ficarem perambulando pelas matas, podem acabar vítimas dos píctos. Tribos inteiras daqueles demônios pintados vivem nas matas. Rechaçamos um ataque deles logo depois que aportamos e, desde então, 6 de meus homens já foram assassinados em diferentes ocasiões. Há paz entre nós agora, mas está por um fio. Não arrisque provocá-los. Zarono lançou um olhar de temor para a selva, como se esperasse ver hordas de figuras selvagens à espreita. Então curvou-se e disse: Agradeço o aviso, meu senhor. Em seguida, gritou para seus homens voltarem num tom gutural, que contrastava estranhamente com a maneira cortês que usava para se dirigir ao conde. Se Zarono pudesse penetrar a massa verdejante, teria ficado mais do que apreensivo ao ver a figura sinistra que se escondia lá, observando os estranhos com olhos negros e inescrutáveis. Um guerreiro pintado de forma hedionda,
vestindo apenas uma tanga de pele de gamo, com uma pena de tucano sobre a orelha esquerda. Com a proximidade da noite, uma fina neblina cinza emergiu da orla do mar e nublou o céu. O sol afundou em um chafurdar carmesim, tingindo as pontas das ondas negras com sangue. Brumas saíram do mar e alcançaram a orla da floresta, envolvendo a paliçada em tufos fumacentos. As fogueiras da praia brilhavam sutilmente na névoa, e o canto dos bucaneiros parecia esmorecido e distante. Haviam trazido velhas lonas de vela de carraca e feito abrigos pela orla, onde a carne ainda assava e a cerveja oferecida pelo capitão era repartida com moderação. O grande portão estava fechado e barrado. Os soldados patrulhavam estoicamente as ameias da paliçada, com as lanças sobre os ombros, o sereno brilhando em seus elmos de aço. Olhavam com apreensão para as fogueiras na praia e encaravam de modo ainda mais fixo a floresta, agora uma vaga linha escura ocultada pelas brumas. O complexo estava vazio de vida, um espaço nu e escuro. O brilho das velas podia ser visto debilmente através das fissuras nas cabanas, e a luz fluía das janelas da casa principal. O silêncio era total, salvo os passos das sentinelas, as goteiras dos beirais e o canto distante dos bucaneiros. Um pouco do fraco eco da cantoria penetrava o grande salão onde Valenço estava sentado e bebendo vinho com seu hóspede não desejado. Seus homens parecem alegres, senhor, grunhiu o conde. Estão felizes de pisar na areia novamente, Zarono respondeu. A viagem tem sido exaustiva. Sim, uma perseguição longa e difícil. Ergueu a taça de forma galante para a garota silenciosa que se sentava à direita do anfitrião e bebeu cerimoniosamente. Criados impassíveis se enfileiravam nas paredes, soldados com lanças e elmos, e serviçais vestindo coletes de cetim. A casa de Valenço naquela terra selvagem era um reflexo pobre da corte que ele mantivera na Cordava. A mansão, como ele insistia em chamá-la, era uma maravilha para aquela costa. Uma centena de homens havia trabalhado dia e noite por meses para construí-la. Suas paredes externas, feitas de toras, eram despidas de ornamentos, mas, por dentro, era uma cópia mais fiel possível do Castelo Corzeta. As toras que compunham as paredes do salão eram ocultadas por pesadas tapeçarias de seda com costuras douradas. Vigas de navio envernizadas e polidas formavam a armação do alto teto. Ricos tapetes decoravam o chão. A larga escadaria que levava ao andar superior também era carpetada, e sua maciça balaustrada fora no passado a murada de um galeão. O fogo aceso na lareira feita de pedra dissipava a umidade da noite. As velas do grande candelabro de prata
postado no centro de uma ampla tábua de mogno, iluminavam o salão. O conde Valenço sentava-se à cabeceira, presidindo uma companhia composta de sua sobrinha, o convidado renegado, Galbro e o capitão da guarda. A quantidade pequena de presentes destacava as vastas proporções da mesa, na qual 50 convidados poderiam ter sido facilmente acomodados. "Você seguiu Strom?" Valenço perguntou. "Foi ele que o trouxe aqui tão longe?" "Eu segui Strom", divertiu-se Zarono. "Mas ele não estava fugindo de mim. Strom não é um homem que foge." "Não, ele veio aqui em busca de algo que eu também desejo." "O que poderia tentar um pirata ou bucaneiro e atraí-lo até esta terra árida?" Valenço murmurou, olhando para o brilhante conteúdo de sua taça. "O que poderia tentar um conde da Cordava?" retorquiu Zarono, e uma luz de ansiedade queimou por um instante em seus olhos. "A podridão da corte real pode nausear um homem de honra", pontuou Valenço. "Corzetas honrados suportam tal podridão com tranquilidade por gerações", Zarono disse, sem rodeios. "Meu senhor, satisfaça minha curiosidade. Por que vendeu suas terras, carregou seu galeão com os móveis de seu castelo e velejou para o horizonte sem que o rei e os nobres da Zingara soubessem? E por que se estabelecer aqui, sendo que sua espada e seu nome poderiam conseguir um lugar em qualquer terra civilizada?" Valenço brincou com a corrente dourada que circundava seu pescoço. Respondeu: "O motivo de ter deixado a Zingara só importa a mim. Mas foi o acaso que me deixou isolado aqui. Tinha trazido todo o meu povo para a costa e a grande parte da mobília que mencionou, pois pretendia construir uma habitação temporária. Só que meu navio, ancorado logo ali na baía, foi lançado contra os rochedos ao norte e acabou destruído durante uma súbita tempestade vinda do oeste. Essas borrascas são comuns em certos períodos do ano e não havia nada a fazer, a não ser extrair o melhor da situação. Então, se pudesse, voltaria para a civilização? Não para Cordava. Talvez outro lugar de clima melhor, Vendia ou Kitai. Não acha este lugar tedioso, minha senhora? Zarono perguntou, dirigindo-se pela primeira vez diretamente para Bilissa. A ansiedade de ver um novo rosto e escutar uma nova voz tinha levado a garota ao salão naquela noite. Mas agora pensava que gostaria de ter ficado no quarto com Tina. A ameaça no olhar que Zarono lançava sobre ela era inequívoca. Seu discurso era formal e cheio de decoro, e sua expressão sóbria e respeitosa, mas não passava de uma máscara que ocultava o espírito violento e sinistro do homem. Ele era incapaz de manter o desejo ardente fora dos olhos, quando os voltava para a beleza aristocrata da jovem em seu vestido de cetim, de colo baixo e cinturão adornado. Aqui há pouca diversidade, ela respondeu num tom baixo. Se tivesse um navio, Zarono perguntou ao anfitrião, o senhor abandonaria esta colônia? Talvez, o conde admitiu. Eu tenho um navio. Se pudéssemos chegar a algum acordo. Que tipo de acordo?
Valenço levantou a cabeça e encarou o convidado com suspeita. Compartilhar, e em partes iguais, falou Zarono, colocando as mãos sobre a mesa com os dedos abertos. O gesto lembrava curiosamente uma grande aranha. Mas os dedos tremiam de tensão e os olhos do bucaneiro ardiam com uma nova luz. Dividir o quê? Valenço o encarou com espanto evidente. O ouro que eu trouxe afundou com o navio e, diferente da madeira quebrada do naufrágio, não flutuou até a praia. Não é isso. Zarono fez um gesto impaciente. Vamos ser francos, meu senhor. Acha que pode fingir que foi o acaso que o trouxe para este local em particular, com 1000 quilômetros de costa para escolher? Não tenho necessidade de fugir. Valenço respondeu, frio. O contramestre de meu navio era um ex-bucaneiro chamado Zingelito. Já havia viajado por esta costa e me convenceu a parar aqui, afirmando que tinha uma motivação para isso e que me falaria dela mais tarde. Mas nunca me disse nada, porque no dia seguinte desapareceu nas matas. Seu corpo sem cabeça foi encontrado por um grupo de caça. Obviamente, foi emboscado pelos Pictos. Por um breve período, Zarono apenas encarou Valenço. Enfim, disse: Veja só, eu acredito em você, meu senhor. Um Coseta não sabe mentir, independente de seus demais feitos. Permita-me fazer-lhe uma proposta. Admito que, quando ancorei na Bahia, meus planos eram outros, acreditando que você já tinha assegurado o tesouro. Pretendia tomar este forte estrategicamente e cortar o pescoço de todos aqui. No entanto, as circunstâncias me fizeram mudar de ideia. O olhar que lançou para a Biliça a fez corar e erguer a cabeça, indignada. Tenho um navio que pode tirar o senhor do exílio, junto com seus pertences e os apoiadores que escolher. O restante pode se virar. Os serviçais dispostos nas paredes trocaram olhares apreensivos. Zarono prosseguiu, cínico demais para ocultar suas intenções. Mas antes precisa me ajudar a segurar o tesouro pelo qual viajei 1000 quilômetros. Que tesouro é esse em nome de Mitra? Perguntou o conde, zangado. Está balbuciando como Strom, aquele cão. Já ouviu falar de Trânicos, o sanguinário? O maior de todos os piratas barachos? Zarono perguntou. Quem nunca ouviu? Foi ele quem atacou a ilha Castelo do príncipe exilado Thotmekri, da Estígia. Pôs o povo sob sua lâmina e levou consigo o tesouro que o príncipe trouxera ao fugir de Kemi. Exato. E as histórias sobre esse tesouro atraíram os homens da Irmandade Vermelha como abutres atrás da carniça. Piratas, bucaneiros e até os corsários negros do sul. Temendo que seus capitães o traíssem, ele fugiu para o norte em um navio, desaparecendo do conhecimento dos homens. Isso foi quase há um século. Mas a história narra que um homem sobreviveu a essa viagem e voltou para os barachos, somente para ser capturado por uma nau de guerra zíngara. Antes de ser enforcado, ele contou sua história e fez um mapa com o próprio sangue num pergaminho que, de algum modo, contrabandeou sem que seus captores vissem. A história que ele continha era a seguinte: Trânicos havia navegado bem além de todas as rotas
e chegado a uma baía numa costa isolada, onde ancorou. Desembarcou, levando consigo seu tesouro e 11 capitães confiáveis, que o acompanharam na jornada. Cumprindo suas ordens, o navio zarpou. Sua missão era retornar uma semana depois e apanhar seu líder e os capitães. Enquanto isso, Trânicos pretendia esconder o tesouro em algum lugar nas cercanias da baía. O navio retornou no tempo combinado. Contudo, não havia sinal de Trânicos e dos demais, exceto a rude moradia que haviam construído na praia. A cabana tinha sido demolida e havia rastros de pés descalços ao seu redor, mas nenhum sinal que indicasse algum tipo de confronto. Também não havia sinal do tesouro ou de onde havia sido escondido. Os piratas mergulharam na floresta em busca de seu mestre e dos capitães, mas foram atacados pelos selvagens Pictos e tiveram de voltar ao navio. Em pânico, levantaram âncora e partiram, mas, antes que chegassem às Ilhas Barachas, uma tempestade terrível naufragou a nau e só aquele homem sobreviveu. Esta é a história do tesouro de Trânicos, que os homens procuram em vão há quase um século. Sabe-se que o mapa existe, mas sua localização permanece um mistério. Porém, eu tive um vislumbre dele. Strong e Zingelito estavam comigo e com o Nemédio que viajava com os Barachos. Vimos o mapa num casebre, em uma cidade costeira da Zingara, onde nos escondíamos. Alguém derrubou a lamparina, alguém uivou na escuridão e, quando reacendemos a luz, o velho miserável que era o dono do pergaminho estava morto e com um punhal no coração. O mapa em si desaparecera. Enquanto os vigias noturnos batiam suas lanças na rua para investigar o clamor, nos espalhamos e cada um tomou o próprio caminho. Nos anos que se seguiram, eu e Strong ficamos nos vigiando, cada um supondo que o mapa estava com o outro. Bem, o fato é que nenhum dos dois o tinha. No entanto, recentemente, eu soube que a Mão Vermelha havia partido para o norte e a seguir. Você viu como a perseguição terminou. Tive apenas um vislumbre do mapa naquela mesa miserável e não sou capaz de dizer nada sobre ele. Mas as ações de Strong mostram que ele sabia ser esta a baía onde Trânicos ancorou. Acredito que esconderam o tesouro em algum lugar da floresta e, ao voltarem, acabaram atacados e mortos pelos Pictos. E os selvagens não apanharam o tesouro. Homens sobem e descem esta costa sem nada descobrir sobre tal riqueza. E nenhum ornamento de ouro ou joia rara foi visto em posse das tribos costeiras. Enfim, eis minha proposta. Vamos unir forças. Strong está em algum lugar, numa distância da qual eu possa atacar. Fugiu porque teve receio de ficar preso entre nós dois, mas vai voltar. Porém, juntos, podemos rir na cara dele. Podemos trabalhar de dentro do forte, deixando os homens o suficiente aqui para mantê-lo seguro, caso seja atacado. Acredito que o tesouro esteja perto, pois uma dúzia de homens não poderia tê-lo levado muito longe. Nós o encontraremos, carregaremos meu navio e viajaremos para algum porto estrangeiro,
onde eu possa encobrir meu passado com ouro. Estou farto desta vida. Quero voltar para a civilização e viver como um nobre, com riquezas, escravos, um castelo e uma esposa de sangue nobre. E o conde perguntou com os olhos semicerrados de desconfiança: Deixe-me desposar sua sobrinha. O bucaneiro falou, sem rodeios. Belissa deixou escapar um grito agudo e pôs-se de pé. Valenço também se levantou, lívido, os dedos apertando convulsivamente a taça, como se estivesse considerando arremessá-la em seu convidado. Zarono não se moveu. Permaneceu estático, um braço sobre a mesa e os dedos curvados como garras. Seus olhos brilhavam de paixão, profundamente ameaçadores. Você ousa! Valenço berrou. Parece ter esquecido que não mais possui sua condição elevada, Conde Valenço. Zarono grunhiu. Não estamos na corte de Cordava, meu senhor. Nesta costa selvagem, a nobreza é medida pelo poder dos homens e das armas, e nisso eu supero. Estranhos vivem no castelo Corzeta, e a fortuna da família está no fundo do mar. Você vai morrer aqui, exilado, a não ser que eu lhe permita usar meu navio. Não terá motivo para se arrepender da união de nossas casas. Com um nome novo e uma nova fortuna, descobrirá que Zarono, o negro, pode assumir seu lugar entre a aristocracia do mundo e ser um genro de quem nem mesmo Corzeta se envergonharia. Está louco por pensar assim? O conde exclamou violentamente. Você... Quem está aí? O som de pés vestindo calçados macios distraiu sua atenção. Tina entrava apressadamente no salão e hesitou ao ver os olhos zangados do conde fixos nela. Fez uma saudação e contornou timidamente a mesa, colocando suas mãozinhas nos dedos de Belissa. Estava um pouco ofegante, com os chinelos úmidos e os cabelos louros emplastados. Tina! Belissa exclamou, ansiosa. Por onde andou? Achei que estivesse no seu quarto há horas. Eu estava, a criança respondeu sem fôlego, mas dei falta do colar de corais que me deu. Ela o segurou, uma bugiganga ordinária, mas a mais valiosa de suas posses, porque tinha sido o primeiro presente que Belissa lhe dera. Fiquei com medo de que você não me deixasse ir se soubesse. A mulher de um soldado me ajudou a sair pela paliçada e voltar. Por favor, milady, não me obrigue a dizer quem era, pois prometi que não o faria. Encontrei meu colar ao lado da poça em que me banhava esta manhã. Por favor, puna-me se fiz algo errado. Tina, disse Belissa, puxando a menina para perto de si. Eu não vou puni-la, mas não deveria ter saído da paliçada com esses bucaneiros acampados na praia. E tem sempre a chance de haver algum píquito à espreita. Vou levá-la a seu quarto para trocar essas roupas molhadas. Sim, milady, Tina murmurou. Mas antes, deixe-me contar sobre o homem vestido de preto que... O quê? A interrupção alarmante foi um grito que explodiu dos lábios de Valenço. Sua taça retiniu no chão, e o nobre agora segurava a mesa com ambas as mãos. Nem se fosse atingido por um raio, a expressão do senhor do castelo se alteraria de forma tão pavorosa.
Seu rosto estava lívido, os olhos quase pulando das órbitas. O que disse? Ele perguntou, ofegante e encarando intensamente a criança, que se encolhia contra Bilissa. O que foi que disse, criada? Um homem vestido de preto, meu senhor. Ela gaguejou, enquanto Bilissa, Zarono e os serviçais olhavam, espantados. Quando fui até a poça buscar meu colar, eu o vi. Havia um gemido estranho no vento, e o mar chorava como se amedrontado. Então ele veio. Eu estava com medo e me escondi atrás de um pequeno monte de areia. Ele veio do mar num estranho barco negro, com fogo azul brincando ao seu redor, embora não houvesse nenhuma tocha. Puxou o barco pela praia, abaixo do cume ao sul, e entrou na floresta, parecendo um gigante na neblina. Era um homem alto, negro como um cuxita. Valenço cambaleou como se tivesse recebido um golpe mortal. Levou as mãos ao próprio pescoço e arrancou a corrente dourada com violência. Com feições de um lunático, deu a volta na mesa e tirou a garota aos berros dos braços de Bilissa. Sua pequena vagabunda! Gritou. Mentirosa! Você me escutou murmurando enquanto dormia e contou essa mentira para me atormentar. Diga que é mentira antes que eu arranque a pele de seu lombo. Tio! Gritou Bilissa com espanto ultrajado, enquanto tentava libertar Tina do homem. O senhor ficou louco? O que é isso tudo? Com um rosnado, ele arrancou a mão dela de seu braço e a empurrou para os de Galbro, que recebeu com um olhar malicioso, que fez pouco esforço para disfarçar. Perdão, meu senhor. Tina soluçou. Não estou mentindo. Eu disse que mentiu, Valenço bradou. Gebrelo! O imperturbável serviçal apanhou a jovem trêmula e, com força brutal, arrancou seus trajes escassos. Virou-se, jogou os braços dela sobre seus ombros, tirando os pés da menina do chão. Tio! Bilissa se desesperou, contorcendo-se em vão nos braços de Galbro. O senhor enlouqueceu! O senhor não pode! Não pode! A voz morreu em sua garganta, quando Valenço apanhou um chicote de cabo cravejado e estalou-o contra o corpo frágil da menina com uma força selvagem, deixando um vergão vermelho nos ombros nus. Bilissa gemia, nauseada pela dor evidente nos gritos de Tina. O mundo tinha repentinamente ficado insano. Como num pesadelo, ela via os rostos impassíveis dos soldados e serviçais, rostos animalescos, rostos como o de gado, que não refletiam nem pena nem simpatia. A face sarcástica de Zarono fazia parte do pesadelo. Nada naquela névoa vermelha era real, exceto o corpo nu de Tina, castigado com vergões vermelhos dos ombros aos joelhos. Nenhum som era real, exceto os gritos agudos de agonia da criança e os arquejos de Valenço enquanto desferia as chibatadas, com olhos alucinados, gritando: Mentira! Mentira! Maldita seja, você mente! Admita sua culpa ou vou esfolar seu corpo teimoso. Ele não pode ter me seguido até aqui.
Tenha piedade, meu senhor! A menina gritava, contorcendo-se em vão nas costas largas do servo, agitada demais pelo medo e pela dor para ter a astúcia de escapar contando uma mentira. Sangue escorria em veios escarlates, até as coxas trêmulas. Eu vi, não estou mentindo. Misericórdia, por favor. Seu idiota, seu idiota! Bilissa se desesperou. Não vê que ela está dizendo a verdade? Seu animal, seu animal! De repente, um fiapo de sanidade pareceu retornar ao cérebro do conde Valenço Coseta. Deixando o chicote cair, ele recuou e recostou-se à mesa, segurando às cegas sua borda. Tremia como se estivesse febril. Cachos de cabelos grudavam em sua testa e suor escorria pelo seu rosto, que era agora uma máscara de medo. Tina, libertada por Gebrelo, escorregou para o chão, choramingando. Bilissa se libertou de Galbro, foi até ela soluçando e se ajoelhou, tomando nos braços a pobre criança. Encarou terrivelmente o tio, derramando sobre ele toda a sua ira. Mas o conde não estava olhando para ela. Parecia ter se esquecido de ambas, Bilissa e sua vítima. Num arroubo de incredulidade, ela o ouviu dizer ao bucaneiro: Aceito sua oferta, Zarono, em nome de Mitra. Vamos encontrar este maldito tesouro e partir desta costa odiosa. Ante aquilo, o fogo da fúria dela transformou-se em cinzas doentias. Em silêncio, ergueu-se com a criança nos braços e a carregou até as escadas. Uma olhadela para trás mostrou Valenço acocorando-se em vez de sentar-se à mesa, bebendo vinho de um grande cálice que segurava com as duas mãos, enquanto Zarono avultava-se sobre ele como uma sombria ave de rapina. Intrigado pela reviravolta nos eventos, mas célere em tirar proveito da transformação chocante que atingira o conde. O corsário falava num tom baixo e decidido, e Valenço apenas concordava, mudo, como alguém que mal parece compreender o que ouve. Galbro permaneceu afastado, nas sombras, o queixo pinçado entre o dedão e o indicador, e os serviçais ao longo da parede se entreolhavam furtivamente, estupefatos, com o colapso sofrido por seu senhor. Em seu quarto, Bilissa deitou a garota quase desmaiada na cama e a limpou, aplicando ungüentos sobre os vergões e cortes de sua pele macia. Tina entregou-se em completa submissão às mãos de sua senhora, gemendo baixinho. Bilissa sentia como se seu mundo tivesse ruído. Estava nauseada, assustada e esgotada, os nervos tremendo por conta do choque brutal em relação ao que testemunhara. Medo e ódio pelo tio cresciam em sua alma. Ela jamais o amara. Ele era ríspido, aparentemente despido de afeição verdadeira, sovina e ansioso, mas ela sempre o considerou justo e destemido. Uma repulsa a sacudiu ao recordar-se dos olhos arregalados e da face pálida do homem.
Tinha sido algum temor desconhecido que despertara tamanho frenesi, e, por causa daquele medo, Valenço brutalizara a única criatura que ela já havia amado e estimado. Por causa daquele medo, estava vendendo sua própria sobrinha para o infame fora da lei. O que havia por trás daquela loucura? Quem era o homem de preto que Tina avistara? A menina murmurou quase delirante. Eu não menti, milady. Não menti mesmo. Era um homem de preto, num barco preto que queimava como fogo azul sobre a água. Um homem alto como um negro, enrolado num manto preto. Fiquei com medo quando o vi e meu sangue gelou. Ele deixou o barco na areia e entrou na floresta. Por que o conde me chicoteou por tê-lo visto? Não fale, Tina. Bilissa murmurou. Fique quietinha. A dor logo vai passar. A porta abriu-se atrás de Bilissa, que se virou e apanhou uma adaga de cabo cravejado. O conde estava à porta e ela se arrepiou ao vê-lo. Parecia anos mais velho. Seu rosto estava acinzentado e contorcido, os olhos encarando-a de uma forma que despertava medo em seu peito. Jamais fora próxima daquele homem. Agora sentia como se um abismo os separasse. Não era seu tio que estava ali, mas um estranho que viera ameaçá-la. Ela ergueu a adaga. Se tocar nela novamente, murmurou com os lábios secos, juro perante Mitra que vou afundar esta lâmina em seu peito. Ele não prestou atenção. Coloquei uma guarda reforçada ao redor da mansão. Zarono trará seus homens para a paliçada amanhã. Ele não partirá até que tenha encontrado o tesouro. Quando o achar, viajaremos juntos para algum porto ainda não decidido. E você me venderá a ele? Ela sussurrou. Em nome de Mitra. O nobre fixou um olhar carregado sobre a jovem e, nele, todas as considerações, exceto seu próprio interesse pessoal, tinham sido eliminadas. Bilissa se encolheu diante daquilo, enxergando a crueldade frenética que o misterioso temor instalara naquele homem. Você fará o que eu ordenar, disse ele, sua voz não trazendo mais sentimentos do que o som de aço retinindo. Então, virando-se, deixou o cômodo. Cega por uma súbita onda de horror, Bilissa desmaiou no divã onde Tina estava. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu,
que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!